Abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 15. Mateus 15, a partir do versículo 21. Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 21. Todos encontraram? Posso ler? E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo, seja isso feito para contigo, seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã, liberta. Senhor, eu quero te agradecer pela vida do meu pastor Marcelo, da pastora Gedivane, pela vida dessa igreja, por cada irmã e irmão que aqui estão. O Senhor conhece profundamente seus filhos e suas filhas. Oh, glória! O Senhor sabe o que está acontecendo, os meandros, as dúvidas, as incertezas, o medo do futuro. Ó, meu Pai, envia o Teu Espírito Santo, Ele já está aqui, mas que o Teu Espírito Santo venha de uma maneira muito especial na vida, no coração e na alma de cada filha, filho Teu que aqui estão. Pai, nós precisamos de uma palavra que vem do Teu trono, de porção dobrada do Teu Espírito Santo. Pai, tira os demônios deste lugar. Tira os espíritos enganadores, os espíritos imundos, os principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, forças espirituais nas regiões celestes, que se organizam para combater tua igreja, teu povo, e impedir a ministração da tua palavra na unção do Espírito Santo. Que esses seres espirituais malignos, que esses espíritos imundos, batam em retirada e saiam deste lugar. Nós ordenamos, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Não olhe para as nossas imperfeições, que são muitas. Não olhe para as nossas fraquezas, feiuras da alma, vicissitudes, pecados. Que o Senhor possa olhar e agora enxergar a propiciação, a cobertura do sangue do Cordeiro
sobre esta igreja e sobre cada um de nós. Porque sem o sangue de Jesus, sem a redenção do Calvário, o Senhor nos consumiria. Porque és um Deus santo. E nenhum mortal pode subsistir diante da tua presença. Por isso eu clamo com ousadia para entrarmos no teu trono, no teu santuário, pelo novo e vivo caminho que é o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. E não há outro caminho de acesso a ti. Traz a revelação da tua palavra, do texto sagrado, ó Espírito Santo. Ó Jesus Cristo, ó Espírito Santo. Glória a Deus. Eu terei como tema desta mensagem: não desista da sua família. A instituição que está sendo mais atacada nestes dias é a família. Porque a família é a base de sustentação de toda a pirâmide social. E Satanás sabe que se ele lograr êxito em tirar essa base, toda a sociedade vai ruir, vai ser destruída. E há pessoas que estão a serviço do diabo para destruir a família. Querem implantar o caos, a anarquia, querem institucionalizar a imoralidade, porque são filhos duas vezes do inferno. Têm compromisso com o diabo, fizeram aliança com Satanás. São os engenheiros culturais de Satanás, são os agentes ideológicos de Satanás. Pessoas que não têm mais pudor e nem vergonha de dizer: nós queremos destruir isso e queremos liberar isso. No passado tinha até um verniz, uma máscara, mas a máscara está caindo. Estão abertamente tentando destruir todo o tecido social. Mas ainda não conseguiram e nem vão conseguir, porque nós estamos aqui. A igreja de Jesus Cristo ainda está aqui. O povo de Deus ainda está aqui. O povo que clama a Deus ainda está aqui. Aquele que agora o detém ainda não foi retirado, não foi trasladado, não foi arrebatado, o corpo de Cristo. E enquanto a igreja do Senhor Jesus estiver aqui neste mundo, nós vamos resistir aos ataques infernais. Jesus disse a Pedro: tu és Petrus, e sobre esta revelação que eu te dou, as portas do Hades e do inferno não prevalecerão contra ela. Por maiores que sejam os esforços no campo ideológico, político, jurídico, para destruir a igreja de Jesus Cristo, Satanás nunca vai conseguir isso, porque foi Jesus que a instituiu. E ele disse: as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Há uma guerra espiritual. Há uma guerra contra a sua família. Nossa família está sob ataque direto e impiedoso, que vem de todos os lados. E você tem que tomar uma posição.
Você que é pai, que está aqui, que é avô, você tem que proteger seus filhos. Não seja ingênuo. O apóstolo Paulo disse: eu não ignoro os ardis de Satanás. Não seja ingênuo. Seja crente. Há um plano satânico para alcançar seus filhos e família, para destruí-los, e de uma maneira terrível. Se você pensa que o diabo quer apenas tirar seu filho da igreja, você se engana. Ele quer muito mais do que isso. Mas você pode indagar, por que Satanás está investindo tanto? Ele deixou de lado a geração, os adultos, os idosos, porque ele está investindo tudo nas crianças. Por quê? Porque essa obsessão do Ocidente globalista em querer sexualizar as crianças. Por quê? Você precisa conhecer a palavra de Deus, você precisa conhecer as profecias, você precisa entender o tempo em que você está vivendo. Jesus, numa certa ocasião, fez uma severa crítica aos líderes judaicos e disse: vocês sabem discernir a face do céu do ponto de vista científico, mas não sabem discernir os sinais dos tempos. A igreja tem que saber o tempo em que ela está vivendo. Tempos de angústia, tempos de dor. Olha para cá, a pior coisa que pode acontecer com você como cristão é a indiferença. O pior pecado que pode atingir mortalmente sua alma é a frieza e a indiferença. E Jesus fala isso. Um sermão profético. Quando ele disse: assim como foi nos dias de Ló, compravam, casavam, edificavam. Assim como foi nos dias de Noé, plantavam, casavam, edificavam, construíam. Jesus não está citando nenhum pecado. Ele não fez uma lista de nenhum pecado. Ele falou de coisas que nós fazemos. E esse é o perigo. Claro, você tem que ter projetos do ponto de vista humano, secular. Você tem que ter sonhos, tem que ter planos, mas isso não pode ser o centro da sua vida. Senão a semente da palavra de Deus fica infrutífera e ela vai sufocar. Os cuidados deste mundo, a sedução das riquezas e o cuidado de outras coisas vão seduzir a palavra e você vai ficar estéril, infrutífero, morto. E não vai dar fruto 1 a 30, a 60 e a 100 por um. Essa é a maior tragédia que pode acontecer na sua vida. A indiferença, a frieza, a mornidão. É fatal. Como ficar indiferente? Como ficar indiferente? Um bilhão de pessoas passam fome, guerras e rumores de guerras, extermínio étnico,
epidemias, pandemias, suicídio entre todas as classes sociais e estratos sociais. O desespero e a angústia não escolhe ninguém, é democrático, escolhe pessoas de todos os estratos sociais, cultos e incultos, doutores e analfabetos. A angústia vem a todos, o desespero vem a todos, o temor vem a todos. No mundo de tantos conflitos e tantas contradições, as Nações Unidas estão preocupadas com um programa para sexualizar crianças. Aqui no Brasil estão preocupados com um programa de sexualizar crianças. O que é isso? Que nível de degradação é esse? Que nível de queda espiritual é essa? Você está em guerra, guerra cultural, guerra ideológica, guerra espiritual. E você tem duas opções: ou se acovarda e se rende ao sistema, em nome da boa política e do politicamente correto e do pseudo-amor. Afinal de contas, a palavra fala sobre o amor. Ou você diz: eu não vou me curvar diante do sistema do diabo, eu não vou negociar a minha fé, eu não vou transigir, aconteça o que acontecer. Cada pessoa que é presa por causa de sua fé é um golpe que é dado em você, e você tem que sentir isso. Não, mas isso não é comigo, eu vou levar a minha vida. Você tem uma opção, você pode se alienar profundamente, entrar num processo de fuga do que está acontecendo no Brasil e no mundo, fazer de conta que não está acontecendo nada, e muitos estão escolhendo esse escape, essa alienação. Esse é um caminho perigoso e de morte. Deus está chamando você para a guerra. O que é que diz lá em Apocalipse 22? Qual é a primeira lista dos que vão ficar fora? Tem lá a lista dos que vão ficar fora. E você não pode mais nem falar hoje. A Bíblia está sendo criminalizada. Mas o primeiro grupo que vai ficar fora são os covardes, os tímidos. Não vos conformeis com esse sistema, com esse cosmos, com essa estrutura satânica que controla o mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas sua família está sob guerra. Satanás quer destruir sua família. Satanás quer drogar seu filho, quer levá-lo pelos pântanos imundos da promiscuidade e da concupiscência da carne, quer criar neles uma disposição mental réproba, quer entregá-los a seus próprios sentimentos. Satanás quer destruir teu casamento, quer colocar uma crise existencial em você. Satanás quer colocar medo e desânimo em sua alma. Mas você não vai ceder. Se você foi um bom esposo até o dia de hoje, você agora será muito mais. Se você até hoje procurou amar sua esposa como Cristo amou a igreja, amando-a e dando a vida por ela, você vai fazer isso muito mais, porque dessa maneira você vai impactar as trevas. Se você foi um bom pai, você vai ser muito mais. Se você foi um bom filho, você vai ser muito mais. Não pare. Mas eu queria rapidamente aprender com vocês algumas lições que
que a gente tem que aprender com essa mulher aqui, porque ela representa eu e você. Ela é um tipo do que sou eu e você. Ela estava desesperada. O texto fala que sua filha estava horrivelmente endemoniada, possuída por Satanás, presa, acorrentada. Ela morava nas regiões de Tiro e Sidom, era de origem cirofenícia, grega, gentílica, vivia numa sociedade idólatra, pagã. Não havia saída para a situação dela, não havia solução. Talvez você se sinta assim, amassada e pressionada pelas tragédias da vida, pelas pressões do inferno. Saiba de uma coisa: tudo o que acontece, Satanás quer desanimar você, quer colocar desânimo em sua alma, ele quer colocar desesperança, ele quer apagar o fogo de Deus em você. Mas hoje à noite você vai se levantar e ficar cheio do Espírito Santo e vai dizer: louvado seja Deus, ele deu e ele tomou, glorificado seja o nome de Jesus. Aleluia, glória ao Cordeiro de Deus. O apóstolo Paulo, ele disse: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos de todos os homens os mais infelizes. Eu sei em quem tenho crido e sei para onde eu vou. Bem-aventurados aqueles que lavaram as suas vestiduras e as branquearam no sangue do Cordeiro, porque terão acesso à árvore da vida e vão entrar pelas portas da cidade santa. Glória a Deus! Os sofrimentos desta vida não são nada comparados com a glória que nos espera. O nosso nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. A nossa salvação já foi comprada e selada por Jesus Cristo, e em breve Ele voltará para buscar você, e você vai se reencontrar com aqueles que partiram em Cristo, e nós estaremos para sempre com o Senhor. Mas, amados, a gente não está lá ainda não. Você ainda está vivendo dentro de um contexto, e não fuja do seu contexto não. Eu quero chamar a sua atenção para a atitude dessa mulher. Você, sua família depende de você. Se você não entender o seu papel dentro do processo da batalha e da guerra espiritual em relação à sua família, Satanás vai levar vantagem e você vai ficar como uma marionete na mão dele. Aquela mulher entendia que sem a intercessão dela, sem a perseverança dela, sem a ousadia dela, sem a determinação dela, sua filha estaria perdido. E se você não for ousado, determinado, nestes dias, sua família estará perdida. Não. Ela andou quilômetros. Ela veio de Tiro e Sidom. Mas ela foi ao encontro de Jesus. E ela se derramou diante dele. Ela disse: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Espera aí.
Quem é que estava sendo possuída pelo demônio? Quem é que estava sofrendo? Quase a morte. Era a filha. E por que ela disse: filho de Davi, tem misericórdia de mim? E lá na frente ela disse: socorre-me. Uma incoerência lógica, mas não tem nada de incoerência. Ela se colocou como protagonista no processo da libertação da sua filha e da sua família. Ela não fez pouco caso de que era ela que tinha que tomar uma decisão. E é você que tem que tomar uma decisão hoje pela sua família. Homem de Deus, mulher de Deus, é você. Pode o mundo todo, como a palavra de Deus diz, o mundo jaz no maligno. As pessoas estão cada vez mais endurecidas, obstinadas, inimigas de Deus e de todo o bem. Não interessa. Se você se levantar no poder do Espírito Santo e da palavra de Deus, e no nome de Jesus, Satanás vai ter que ir embora, e Deus vai liberar a bênção sobre tua casa e tua família. Mas temos que aprender algumas lições com essa mulher. Sabe por quê? Ela teve tudo para desistir. Satanás fará de tudo para você desistir. O texto fala que ela gritava, transliterando as palavras dos discípulos para Jesus. O que foi que eles disseram? Esta louca vem gritando atrás de nós, manda ela embora. Quando você se propõe a ser determinado com Deus, ousado com Deus, perseverar em Deus, vão chamar você de louco, fanático, maluco, mas louvado seja o nome de Jesus, porque todos que querem viver piamente serão perseguidos. Bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem e vos injuriarem, e mentindo disserem todo mal contra vós, exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Despede essa mulher porque ela vem gritando, ela estava gritando. Agora olha para cá. Como é que você vai para Deus? Quando você se tranca no seu quarto e vai falar com Deus, você faz encenação? Você muda sua tonalidade de voz e procura ter uma postura religiosa? Você está maluco? Quando a dor aperta, quando a tragédia chega, e ela vem, quando o opróbrio e a vergonha vem, você tem que clamar com todas as forças de sua alma a Deus, você tem que gritar para Ele, você tem que falar de sua dor para Ele, você tem que contar a sua dor para Ele, você tem que partilhar sua angústia com Ele, você tem que partilhar seus medos com Ele, e você tem que ser transparente e sincero com Ele. Senhor, eu estou frágil, eu estou fraco, estou quase caindo, estou quase perdendo a fé, me ajude, me levante, me socorra, socorre-me, Deus. Ela veio gritando. Incomodou até os discípulos. Os discípulos que deveriam estar atentos ao sofrimento dela, se incomodaram com a aparente loucura dela. Misericórdia, a gente é assim, viu? Somos rapidinho para julgar as pessoas e não entender os dramas delas, nem a dor delas, nem se colocar no lugar delas. E estigmatizamos logo, isso é uma louca, um louco. Grite. Grite. Escancare tua alma.
Partilhe sua dor com Deus. Chore com Ele e Ele vai curar você. Ele vai dar entendimento de tudo que aconteceu em você, de todas as tragédias que sobrevieram a você. Você vai entender tudo. E você não vai ficar mais murmurando, porque tem um espírito de murmuração aí dentro de você, não tem não? Que está crescendo. Ah, Deus, por que isso aconteceu comigo? Tem pessoas tão malignas e estão prosperando, mas aconteceu logo comigo, que tenho sido fiel a Ti todos esses anos. Por quê, Senhor? Um dia você vai entender tudo na eternidade, na matemática de Deus. Tudo vai ficar claro diante de Deus. Creia somente. Manda ele embora. Vai ter gente na igreja que vai querer mandar embora aqueles que estão angustiados e oprimidos e acorrentados. Jesus não mandou que eles fossem embora. Jesus disse: vinde a mim, as multidões, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, angustiados e acorrentados, com desejos de morte, com angústias do inferno, vinde a mim. Porque eu tenho um bálsamo, eu tenho um amor, eu tenho uma cura para você. Vinde a mim, Ele está de braços abertos. Ele não mandou que encaminhássemos aos outros, ao psicólogo, ao psicoterapeuta ou aos líderes religiosos deste mundo. Ele disse: vinde a mim, porque eu tenho uma cura, eu sou Deus, eu sou Jesus de Nazaré. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, que andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Mas, amados, eu estou encerrando, mas há algumas lições aqui que têm que ser aprendidas. Jesus fez silêncio. Jesus não atendeu de imediato aquela mulher, ele fez silêncio. Você sabe o que eu estou falando, sabe? O silêncio de Deus às vezes incomoda, não é? Mas o silêncio de Deus é a melhor coisa que existe, porque se Ele fosse atender todos os nossos pedidos, nós nos destruiríamos. Se Ele nos deixasse à mercê de nós mesmos, nós nos destruiríamos. Louvado seja o nome de Jesus. Exaltado o Cordeiro de Deus. O silêncio de Deus já é uma resposta, amados. Claro que Jesus não estava desprezando-a, nem ignorando-a. Olha lá, aprendendo lições com ela. Ela enfrentou o primeiro problema. Foi taxada como louca, fanática, pelos apóstolos. Segundo, o próprio Jesus Cristo fez silêncio, não respondeu nada. Qualquer um de nós teria desistido. Não é a vontade de Deus, qualquer um teria desistido. Nós desistimos tão facilmente, daquilo que Deus quer operar na tua casa e na tua família. Eu vou orar mais para o meu irmão, não. Vou orar mais para o meu pai, não. Ele é alcoólatra há 30 anos. Eu desisto. Não desista. Persevere em oração. Mas ela continuou clamando, gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí Jesus falou. A resposta que Jesus deu para ela era totalmente o oposto daquilo que ela queria ouvir.
Jesus disse: minha filha, eu não fui enviado senão aos judeus, ao povo escolhido. Você é de origem sírio-fenícia, você não é judia. Opa! Aparentemente uma xenofobia, opa! Ou uma misoginia, opa! Ela poderia, se ela fosse arrogante, ela sairia dali e ia fazer um BO contra Jesus. Essa geração que está aí, arrogante, soberba, quer dizer a Deus o que é que ele tem que ser, quer estabelecer o certo e errado. Só quem tem a última palavra é Deus, só quem tem valores morais absolutos é Deus. E você, como crente, tem que defender o que Deus defende na sua palavra e ser contra o que Deus é contra. Ser contra o que Deus é contra. Você não pode apoiar uma ideologia ou um partido político que é 100% contra Deus. Não pode. É uma incoerência absurda. E Jesus Cristo é contra qualquer tipo de violência, contra qualquer pessoa. Tenha discernimento. Ele é contra a violência contra a mulher, contra a criança, ou de gênero, seja o que for, ele é contra. Nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Nós temos a força, a dinamite de Deus, as armas espirituais. As armas da vossa milícia não são carnais, não são humanas, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, são espirituais. Agora exerça a sua cidadania, amém? Você não está lá ainda não, você não é um anjo não, exerça, você é um cidadão aqui do Brasil, exerça seu direito político. E seja um conservador cristão que defende os valores da família e de Deus. Aleluia. Eu não posso. Eu sou o Messias, eu vim para Israel. Os gentios vão ser alcançados depois da minha morte, depois do Pentecostes, depois da ordem da grande comissão, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Mas agora não, nesse momento eu estou aqui para Israel. Você está querendo antecipar profeticamente até a minha vinda. Que mulher ousada! Que mulher ousada! Seja como ela. Seja determinada como essa mulher. Entrou até no tempo profético de Jesus Cristo. Jesus disse: que mulher é essa? Ela nem está entendendo o tempo profético, mas ela está aqui. Aí Jesus vai mais e diz algo mais duro para ela: misericórdia. Minha filha, eu fui enviado para Israel, eu não vou... Olha a metáfora que ele usou. Eu não vou tirar o pão dos filhos dos judeus de Israel e vou dar aos cachorrinhos. Eu não posso. O que é que ela respondeu? Olha só, você quer ver a mão de Deus na sua vida e na sua casa e família? Deus não é nosso empregado não, amados. Ele é Deus. Quem está numa situação desesperadora não é Deus não, sou eu e você, que estamos aqui no mundo controlado por um monstro chamado Satanás, por ideologias do inferno. A situação terrível é a nossa. E eu vou chegar para Deus e dizer como é que Ele tem que fazer? Ou o Senhor tem que me abençoar? Ou o Senhor tem que fazer isso? Eu tenho que aplicar alguma fórmula de autoajuda? Ou algum mecanismo de pensamento positivo? E Deus vai ter que fazer? Que é isso? Qual foi a reação dela?
Que essa geração que a gente está vivendo é muita gente soberba, arrogante. E quando você diz que Jesus Cristo é Deus e que morreu por você, isso é intolerância religiosa, isso é exclusivismo. Que é isso? Jesus é Deus e Ele morreu por você, isso é um fato histórico. Satanás pode estremecer, Jesus é Deus, Ele vai voltar um dia e Ele comprou tua redenção de graça na cruz do Calvário, Ele pagou o teu preço e a tua redenção, e o inferno tem que aceitar isso. E nenhuma religião tem isso. Nenhuma religião tem isso. Religião é uma tentativa do homem de voltar para Deus, mas cristianismo é Deus buscando o homem em Cristo. Em Cristo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ela disse: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos... Se quebrantem na presença de Deus. A palavra de Deus diz que Ele não resiste a um coração quebrantado. Eu sei o que eu estou falando. Deus não resiste. E ela se humilhou. Ela disse: mas até das migalhas que caem da mesa de seus donos, os cachorrinhos comem. Ela disse: eu sou uma cachorrinha gentílica. Olha só, eu sei que eu não sou judia, eu sei que eu não faço parte das promessas de Deus para Israel, eu sei que eu não faço parte dos pactos, mas eu tenho angústia, eu tenho fome, eu quero comer as migalhas. Que humildade! Ele vai atender você. Ele vai operar na sua vida hoje à noite. E o que foi que ela fez? Lições que nós temos que aprender com essa mulher. O que foi que ela fez? Ela entrou num nível de adoração mais profundo. Primeiro ela chamou, como foi que ela se dirigiu primeiramente a ele? Filho de Davi. Ela tinha um olhar para Jesus como alguém que apenas ia curar a filha dela, um curandeiro. Mas ela aumentou o nível de intimidade com ele. A Bíblia diz que ela se prostrou, ela adorou e disse: Senhor, oh glória, já entrou na salvação. Ela disse: ele não é só um filho de Davi ou um curandeiro, ele é o Senhor, ele é Jesus, ele é Deus. E ela o adorou. E você precisa fazer isso, entrar em níveis de intimidade mais profundos com Deus. Os tempos são difíceis, amados. A impiedade que está vindo sobre esse mundo é terrível. O nível de fé que você tem hoje não vai subsistir diante desse sistema impiedoso. Você tem que aumentar o nível de profundidade e comunhão com Deus. Senão você não vai subsistir. Se você ficava apenas 1 ou 2 madrugadas com Deus, fica a madrugada toda. Ela adorou e disse: Senhor, socorre-me. Eu sei que Tu és Senhor. Tu tens toda a autoridade no céu e na terra. Basta uma palavra tua e minha filha viverá. Basta uma palavra de Deus hoje e a história de tua família será mudada. E a tua história também. Olha para cá, você acha que os planos de Deus para a sua vida acabaram, foi? Só estão começando. Só estão começando. Essa é uma geração que vai nos desafiar, mas só estão começando. Eu vou encerrar. Ontem eu recebi um testemunho. Eu estou participando de um projeto
passe para o bem lá na Mostardinha. O Senhor tem feito maravilhas. Um projeto de inclusão social pelo esporte. O Senhor tem feito maravilhas. Se eu parasse aqui para contar, esse projeto já vem há anos. Pessoas que foram tiradas de realidades deterministas, sociológicas terríveis, mas Jesus muda. Não há determinismo sociológico e econômico e profissional. Jesus muda. Você não é uma variante da luta de classes ou coisa desse tipo. Quando Jesus entra na sua vida, Ele muda tudo. E é maravilhoso. Você vê aquelas adolescentes e Deus mudando a história delas. Impressionante. Mas um dos participantes que ajuda, é um coronel, ele disse, chegou para mim chorando, disse, eu tenho um testemunho para lhe dar. Mais um, né? São tantos ali. Ele montou uma escola, ele é professor, também é professor, um curso de preparação para concurso público. E tinha um jovem que ficava perto lá onde ele tinha o curso, chamou a atenção dele, porque Deus toca no seu coração. Lembre-se, a determinação que Deus colocou no seu coração vai mudar a história de muita gente. Agora, se você desistir, não desista. Não, pastor, mas eu não aguento. Não desista. A cadeia está se quebrando. Aquele jovem perdeu o pai e a mãe, ele era órfão. Ele vivia de um lado para o outro. Você sabe como é que ele... Isso é da minha época, os mais velhos aqui, não sei se tem ainda. Você sabe como é que ele conseguia dinheiro? Ele botava uma enxada e passava na frente de algumas casas e perguntava, quer que apare o capim? E ele ganhava dinheiro assim. Ele tinha um problema de autoestima muito grande por conta dos seus dentes, que eram lá na frente. Uma autoimagem distorcida. Um complexo. Mas Deus levantou alguém que o amou. Porque esse coronel lá, dono do curso, é um homem de Deus. É um irmão batista. Vou falar até com o pastor Marcelo, já se propôs de vir aqui na rede de jovens. E Deus vai impactar nesse dia. Ele disse, venha fazer o curso. Disse, não sei, mal sabia ler e escrever. Ele pagou o supletivo, investiu na vida dele, até que ele estava preparado para fazer o curso. E ele fez o curso de preparação para o CFO, oficial da Polícia Militar. Ele nasceu num ambiente de drogas, de criminalidade, um ambiente perverso, mas Jesus muda as realidades, viu? Você não é determinado pelas circunstâncias históricas, materiais, econômicas. Você é determinado pelo que Deus determinou para a sua vida. Quem tem a última palavra é Deus! E ele fez o curso, e o coronel investindo na vida dele, e cuidando dele, em todos os sentidos, até que veio o concurso da PM, CFO, ele fez excelentes provas, mas no dia do resultado, o nome dele não estava lá não. E ele foi embora desesperado. Mas quando ele foi embora, chamaram o coronel e disseram, olha, houve um erro aqui.
O nome dele está aqui. Ele foi lá e disse: houve um erro, você passou. E se abraçaram e se alegraram. Ele fez o curso, foi nomeado como oficial da PM, hoje é comandante de um batalhão, um homem respeitado, um profissional sério, está comandando um batalhão. Aí o coronel chegou para mim e disse: deixa eu ligar para ele. Não, eu sei que isso é verdade, mas deixa eu ligar para ele. Você vai ouvir da boca dele. Aí ele liga, eram as 4 horas da tarde do sábado. Ele passou para mim, ele disse, ele começou a chorar, o coronel chorando, ele disse: essa ligação de Deus, sabe o que é que eu estou? Eu estou aqui num barco, no mar, chorando e perguntando: Senhor, Tu mudastes a minha história. Eu nasci num ambiente de drogas e criminalidade, eu não tinha pai, não tinha mãe, eu tinha tudo para ter me perdido, mas o Senhor me amou e usou. E citou o nome do coronel. E ele chorava, e o coronel chorava, e eu chorava, e o poder de Deus descia. Para Deus, não há causa perdida. E eu profetizei para ele, eu disse: tem mais, vem mais bênção para você. Ele estava lá e disse: essa ligação, eu estou aqui no mar, nesse céu maravilhoso, perguntando: por que tu me amaste tanto? Deus quer reescrever sua história. Não está nada acabado aí, Deus vai fazer coisas grandes. Porque Ele te ama, simplesmente porque Ele ama você. E Jesus não resistiu àquela mulher e disse: mulher, grande é a tua fé. És uma mulher grandiosa, valorosa. E eu sei que tem muitas aqui na igreja, mulheres de Deus, que tocam no coração de Deus. Mulher, grande é a tua fé. Seja feito conforme tu queres. E a palavra de Deus diz que naquela hora a sua filha ficou sã. Você crê que Jesus pode tocar na sua vida hoje? Ele vai tocar. Fique de pé. Eu sei que o espaço aqui é pequeno, mas eu queria que você viesse aqui na frente, num gesto de fé. Venha para cá. Deus ainda tem muita coisa para fazer na sua vida. Venha para cá. E Ele determinou isso hoje. Não importa se a depressão, se o medo, se a angústia, se a falta de sentido para a vida, de alegria, Jesus vai mudar tudo, até o estado da tua alma.